Olá, queridos irmãos, graça e paz de Jesus. Gostaria de refletir com vocês um pouquinho no capítulo 16 do livro de Atos, onde nós encontramos a história de Paulo e Silas em Filipos. Paulo e Silas, quando chegam em Filipos, eles encontram uma mulher chamada Lídia, uma pequena empresária, uma mulher vendedora de púrpura. Essa mulher tem sede de Deus. Enquanto Paulo estava ali procurando lugar de oração, eles encontram essa mulher ouve o evangelho, Deus abre o coração dela para discernir as verdades espirituais, ela se converte, ela é batizada, assim como toda a sua família. Na sequência, o capítulo 16 de Atos nos mostra Paulo e Silas se deparando com uma jovem endemoniada. Esta jovem era escravizada por Satanás e pelos seus senhores, pois ela, amando dos seus senhores, fazia adivinhações. Isso trazia lucros financeiros para esses homens, para os seus senhores. Ocorre que depois da conversão desta jovem, isso trouxe uma séria consequência para Silas e Paulo, pois Paulo e Silas quebraram barato ali daqueles malfeitores, daqueles senhores que escravizavam aquela jovem. Então passaram a injustamente acusar Paulo e Silas de estarem ali propagando costumes e práticas que não eram aceitas pelos romanos. A consequência disso é que Paulo e Silas vão amargar uma prisão. São presos. E então, eis que Deus coloca ali um carcereiro para tomar conta de Paulo e Silas na prisão, bem como dos demais encarcerados. Mas aprove a providência de Deus que ocorresse ali um terremoto. E então, após esse terremoto, aquele homem está perturbado, preocupado pelo fato de todos os presos terem fugido. Ele vai se matar, mas Paulo e Silas não permitem que ele faça isso. Então ele ouve o evangelho, Paulo e Silas pregam o evangelho para ele, ele se converte, assim como toda a sua família também aceita Jesus, todos são batizados. E nós temos ali então a plantação desta igreja, a igreja de Filipos, através da conversão de Lídia, desta jovem que era possessa, e deste carcereiro, assim como toda a sua família. Eu gostaria de destacar aqui para a nossa reflexão, para a nossa edificação, duas lições que a Bíblia nos ensina através da experiência de Paulo e Silas em Filipos. A primeira lição, amados, é que Deus tem um bom propósito em tudo. Versículo 6 diz assim, versículos 6 e 7, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O fato, queridos irmãos, é que depois eles vão parar em Troade, mas o propósito de Deus ainda não era em Troade, e sim em Filipos. Reparem o que está acontecendo aqui. No propósito de Paulo e Silas, o campo certo era a Ásia, o Espírito Santo não permite. Depois era a Bitínia, o Espírito Santo não permite. Depois era a Troade, Jesus não permite. Por quê? O lugar do propósito, da realização do propósito de Deus era em Filipos. Deus tinha um propósito para Silas, Paulo e os irmãos de Filipos. Pois em Filipos nós temos a narrativa da conversão de Lídia e toda a sua casa sendo batizada. Lá ocorre a libertação, como lhes disse, de uma jovem possessa. Lá ocorre a conversão de um carcereiro e toda a sua casa. E reparem, irmãos, o requinte aqui da providência do senhorio de Deus na história. Paulo e Silas, eles seriam libertos no dia seguinte, mas se isso acontecesse antes do terremoto, aquele carcereiro não teria sido impactado com o evangelho. Por conta daquele terremoto, no dia que precedia então, ou que precedeu a libertação deles, aquele homem ouve o evangelho e se captura. Ele e toda a sua casa aceitam o Senhor e são batizados.
Deus rege todas as coisas. O Senhor é Senhor da história. E ali Paulo e Silas estavam na prisão, e antes daquele terremoto eles estavam orando, eles estavam cantando, eles estavam louvando a Deus. Mas ainda acima de tudo, Deus tinha um propósito não apenas para o carcereiro, para a jovem e para a Lídia, mas na verdade Deus ali planta uma igreja, talvez a igreja mais consagrada de toda a Bíblia. Os filipenses, eles eram pobres, eles eram humildes, eles eram homens e mulheres simples, mas eles ofertaram a igreja irmã, a igreja de Jerusalém. Foi a igreja que mais apoiou Paulo em todo o seu ministério, a ponto de Paulo se referir àqueles irmãos, àquela igreja como a minha alegria e coroa. Deus tem um bom propósito, que vai muito além das nossas intenções e projetos. Mas a segunda lição, amados, nós destacamos aqui no versículo 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amados, a segunda lição, o segundo desafio para a nossa fé é que nós precisamos aprender a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Para a realização dos propósitos de Deus ali em Filipos, Paulo e Silas tiveram que pagar um duro preço, um preço alto, pois de repente as coisas mudaram. Daquela alegria inicial da conversão de Lídia, da libertação e conversão daquela jovem, eis que as coisas e circunstâncias mudam drasticamente. Eles passam a sofrer perseguição, sofrem injustiças, sofrem o falso testemunho, acabam presos no cárcere, tomam varadas, são açoitados, são colocados no cárcere interior. Imaginem, o cárcere interior, um lugar sombrio, um lugar insalubre, um lugar frio, a ponto do carcereiro, quando precisou encontrar com Paulo e Silas, ter que pegar uma luz para poder enxergá-los. Paulo e Silas estão colocados ali, presos no cárcere, mas estão ali louvando, estão ali em oração, estão ali em louvor, em testemunho aos demais presos, cantando louvores e intercedendo a Deus. Amados, nós precisamos aprender a descansar o nosso coração em Deus, em meio à perplexidade. Precisamos aprender a nos entregar aos propósitos de Deus, mesmo sem entender, muitas vezes, os planos e propósitos de Deus. Nós precisamos aprender, em nome de Jesus, a louvar a Deus em todas as circunstâncias, assim como fizeram Silas e Paulo. Que Deus nos capacite, que Deus nos ajude a entender, a aceitar, a compreender, a guardar no nosso coração de que Deus tem sempre um bom propósito e que nós precisamos adorá-lo em todas as circunstâncias. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a descansar o nosso coração, na certeza de que o Senhor rege as nossas vidas, rege a tua igreja, rege a história. E ajuda-nos, ó Deus, pela fé, não apenas confiarmos no Senhor em todas as circunstâncias, mas louvarmos o teu santo e bendito nome, fazendo descansar o nosso coração no teu senhorio. Faz isso, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Forte abraço a todos. Bom dia a todos. Deus abençoe.